Olá, pessoal do canal Psiquiativa, bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui nesse canal. A minha gratidão a todos vocês que têm compartilhado, que têm curtido e que também têm comentado nos nossos vídeos. Pessoal, nesse dia de hoje eu quero compartilhar com vocês um conteúdo. Essa semana o nosso conteúdo está extraordinário. Por quê? A pedido de algumas pessoas do canal, pessoal, os nossos inscritos aí, né? Inclusive, eu quero aqui agradecer a todos vocês aí que já são inscritos nesse canal, a todos vocês que todos os dias têm nos ajudado a fazer esse canal crescer, seja compartilhando com amigo, compartilhando com familiar. Isso é muito importante, pessoal, e muito gratificante. Então, quero agradecer a cada um de vocês que já são inscritos nesse canal. Mas vocês que estão chegando agora, que ainda não conhecem esse canal, esse é o canal Psiquiativa, é um canal de autoconhecimento, um canal de espiritualidade e também de desenvolvimento pessoal. E pensando em desenvolvimento pessoal, essa semana nós estamos trabalhando como transformar sonhos em metas, pessoal. Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade, elas não têm a dificuldade, muitas das vezes, no sentido de querer realizar o sonho, mas elas têm dificuldade no planejamento. E eu costumo dizer que sonhos sem planejamento acaba se tornando uma ilusão, porque é aquela pessoa que sonha o ano inteiro em fazer uma viagem e quando chega ao final do ano ela não consegue porque ela não se planejou. E não é por falta, às vezes, até mesmo da questão do recurso financeiro. Às vezes a pessoa até tem a condição, mas devido à falta de um planejamento, essa pessoa ela não consegue executar esse projeto. Então, como que nós trabalhamos isso? O que nós precisamos pensar em primeiro lugar, pessoal, é que nós temos que trabalhar com o seguinte pensamento. Nós temos que pensar em sonhar, planejar e executar o nosso projeto. Porque não basta só sonhar e também não basta só nós fazermos um planejamento. Nós temos que ter o cuidado para que no final nós venhamos conseguir executar aquele plano que nós fizemos ali no decorrer daquele tempo para alcançar aquele resultado que a gente tanto busca, não é verdade? Então, ontem, inclusive, eu compartilhei já no vídeo anterior, nós estamos já há alguns dias compartilhando um pouco aí da minha rotina, como que eu me planejo. Depois eu vou mostrar para vocês aqui um pouco dos meus planejamentos. Inclusive eu estou olhando para o lado de cá, pessoal, justamente porque do meu lado esquerdo, aqui onde que é o meu escritório hoje, é onde que eu coloco todos os meus planejamentos, todos os meus projetos e todos os meus sonhos, tá bom? Antes de começar esse vídeo, pessoal, já estou aqui com todo, já estava aqui antes preparando o conteúdo, né? Já colocando aqui, espero que dê para vocês entender. Apenas gostaria de agradecer, né, os comentários de algumas pessoas aí já tem vídeos, né? Alguns positivos, outros negativos, mas eu gostaria muito de agradecer você que tem feito seus comentários negativos. Pessoal, esse canal não é um canal, eu não vim passar aqui uma ideia para vocês de perfeição. Eu sou essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Então, pode comentar nos nossos conteúdos o que você está achando. Ricardo, o vídeo foi legal, foi bom, não gostei desse conteúdo, não produziu nada na minha vida, esse conteúdo eu não indicaria, tá bom? Então, esse canal, pessoal, vocês têm liberdade para poder comentar aí, deixar nos comentários aí o que vocês estão achando dos nossos vídeos. Embora, pessoal, uma coisa que eu quero deixar bem claro, que todo comentário ele é bem-vindo, todo comentário ele vai ser bem-vindo aqui nesse canal. Só que às vezes, eu só gostaria muitas das vezes que as pessoas também tentassem entender um pouco, como eu já expliquei aqui, por
às vezes também, se você pegar, às vezes a pessoa nem assistiu o nosso conteúdo. Então, simplesmente por causa, às vezes, de um erro que às vezes nós cometemos mesmo, que às vezes a gente está no processo de edição do vídeo, é muito tempo, às vezes as pessoas não conhecem a nossa rotina, então dá trabalho de você estar editando um vídeo, estar preparando todo esse conteúdo. Então, às vezes as pessoas já colocam um comentário negativo. Então, eu gostaria que pelo menos você avaliasse, né? Antes de fazer os seus comentários, pelo menos procurasse pensar um pouco mais como é a rotina da pessoa que está aqui do outro lado, tá bom? E a minha vida hoje, pessoal, está são muitas metas para poder alcançar nesse ano de 2025, então eu tenho que eu tenho que trabalhar para poder alcançar esses objetivos, mas tá tudo tranquilo, tá? Gratidão pelos comentários, gratidão também aí, né, pelas pessoas aí que se levantaram aí também, né, falando, né, com as pessoas que teve essa crítica. Então, obrigado, gratidão. Isso mostra, né, o carinho que as pessoas já têm com a gente, que está aqui produzindo esse conteúdo. Isso mostra que tem pessoas aí que já estão defendendo a nossa causa. Então, gratidão aí, viu? Valeu! Pessoal, como eu disse, hoje eu vou ensinar vocês algo que eu pratico isso na minha vida, tá? O que eu ensino aqui para vocês, uma coisa eu posso ter clareza em falar para vocês, tá? Muitas das vezes nós podemos até errar no português, mas em todas as outras coisas que eu pratico ou que eu passo para vocês, são coisas que eu faço na minha vida diária. Então eu não vou ensinar nada aqui que eu nunca tenha usado, tá bom? Então tudo que eu falar nos meus conteúdos, vocês podem ter certeza que são coisas que eu vivo isso na prática e vou mostrar para vocês aqui no meu quadro de metas e no meu quadro de projetos do ano, tá bom? Vou provar para vocês na prática como que eu uso, como que eu utilizo esses métodos. Como eu disse, esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre como transformar os nossos sonhos em metas, porque só sonhar, pessoal, não adianta. O que tem de pessoas que são essas que sonham, que poderiam ser excelentes trabalhadores em outras áreas, que poderia estar criando coisas novas, que poderia estar produzindo coisas diferentes, mas estão fazendo as mesmas coisas todos os anos. Porque, em primeiro lugar, porque já entrou naquele ciclo repetitivo, né? Então a pessoa repete o ano fazendo as mesmas coisas. E, normalmente, quem faz as mesmas coisas não pode querer colher resultados diferentes. Então, nós começamos Nós precisamos dar uma pequena interrompida aqui, mas vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo. Então, como eu expliquei para vocês, muitas pessoas que têm essa dificuldade de realizar algum sonho, na maioria das vezes não é falta de dinheiro. Na maioria das vezes é falta de um bom planejamento. Então, um bom planejamento faz toda a diferença para que você consiga realizar os seus sonhos. E, além do bom planejamento também, né, nós contamos como nós estamos trabalhando hoje. Como transformar sonhos em metas. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Primeiro passo, pessoal, que nós temos que usar é o seguinte pensamento. Nós precisamos analisar que nós precisamos criar um plano e também uma ação para aquele plano ele venha se concretizar. Então, como eu disse, não basta apenas sonhar, você precisa sonhar, você precisa planejar, mas você também precisa agir, tá bom? Então hoje esse vídeo ele veio para justamente provar e mostrar para você
que aquela discussão muitas das vezes que você tem com você mesmo, se culpando, né? Se vitimizando muitas das vezes, dizendo, né, que você não consegue realizar, que você tem pessoas que acham que são procrastinadores mesmo, são pessoas que acham que não conseguem realizar porque a culpa é dos pais, a culpa é da família, a culpa do governo, a culpa é de todo mundo. Mas, na verdade, às vezes nós precisamos olhar um pouco para dentro de nós e ver se de fato o que falta na nossa vida é um pouco mais de organização e planejamento. Por exemplo, para gravar esse conteúdo aqui hoje, eu tive que me organizar de certa forma, toda uma estrutura, eu tive que me organizar, eu precisei estudar, eu precisei datar, eu precisei colocar uma data, eu precisei colocar um horário para que eu pudesse gravar o conteúdo, para que eu pudesse editar os meus vídeos. Então teve todo um planejamento, né? Então a construção desse canal veio tudo através de um planejamento. Então transformar sonhos em metas vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então como que eu faço isso, Ricardo? Vamos lá, pessoal, vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é definir seus sonhos com clareza. Então, tem pessoas que ela tem dificuldade, às vezes, de saber o que elas querem. Então, eu costumo dizer duas coisas. A primeira é, se você não sabe o que você quer, você tem que aceitar o que vier. E isso, pessoal, não só com relação a isso para qualquer coisa na nossa vida. Outra coisa também, tem pessoas que têm dificuldade de tomar decisões. E o planejamento ajuda muito por isso, porque você sabe de onde você está partindo. Então, o planejamento, o transformar os sonhos em metas, é com o objetivo de saber de onde eu estou e para onde eu quero chegar. Então, quando você transforma o seu sonho em uma meta, essa meta agora passa a fazer parte de você. Então todo dia você vai começar a olhar, você vai começar a revisar suas metas. Inclusive ontem eu deixei já uma dica no canal aí, pessoal, para você que ainda não adquiriu, que você adquira, né? Adquira uma agenda, uma caderneta, para você fazer as suas anotações pessoais. Organização é tudo. Então, defina seus sonhos com clareza. Porque, por exemplo, tem pessoas que se você perguntar para ela quais são os projetos que ela tem de vida, ela não vai saber te falar, né? O projeto de vida é conseguir uma casa, outros é comprar um carro, para outros é fazer uma faculdade. Então, quando você tem clareza sobre o que você quer, fica muito mais fácil, até a sua mente trabalha melhor. Agora, quando a pessoa é aquele turbilhão de coisas querendo ao mesmo tempo, você não vai conseguir alcançar. Por quê? Quando eu concentro os meus pensamentos em uma coisa só, fica mais fácil de realizar. Então, muitas das vezes, quando você tem vamos dizer assim, aqueles sonhos excessivos ao mesmo tempo, a pessoa quer um carro, quer uma casa, a pessoa quer comprar, quer ter dinheiro, quer tudo ao mesmo tempo, ela acaba não conseguindo coisa nenhuma. Então, quando você parte para o planejamento, etapa por etapa, então como que funciona isso? Então, eu vou colocar metas em sonhos financeiros, eu vou colocar meta em sonhos pessoais. Então, tem coisas que eu quero alcançar financeiramente falando. Eu vou colocar metas, se eu sou um empreendedor, eu vou colocar metas dentro da empresa, porque isso ajuda muito, né, no final do mês e também no final do ano, você olhar para aquele quadro. Na maioria das empresas hoje, todas, né, quase todas, se não tiver, né, são poucas que não trabalham com esse quadro de metas. Por quê? Porque quando você tem um alvo para alcançar, fica mais fácil. Então, clareza é tudo. Outra coisa muito interessante, quando nós falamos de clareza, pessoal,
nós também podemos falar o seguinte: às vezes a pessoa ela quer alcançar um objetivo, mas como eu disse, ela não coloca no papel, ela não passa o projeto ali. Hoje é mais o notebook, o telefone, mas o papel, pessoal, ele tem um poder extraordinário. Uma caneta e um papel, você consegue fazer muita coisa. Por que que eu falo isso? Porque eu não sei se você sabe, mas o cérebro, enquanto você está digitando no notebook ou no seu celular, o seu cérebro ele não faz distinção entre a letra A e a letra B, a letra C. Mas quando você está escrevendo, ao mesmo tempo isso está codificando na sua estrutura psicológica. Então isso grava, sabe? Isso se torna como se fosse uma memória. Então, quando eu estou escrevendo aquele projeto, quando eu invisto tempo naquele projeto, eu passo ali agora a fazer com que esses sonhos se tornem em metas. Então, se você pegar um arquiteto, por exemplo, se você começa um projeto para uma construção de uma casa, qual são as primeiras pessoas a serem contratadas quando você vai construir uma casa, né? É o arquiteto e o engenheiro, provavelmente, né? Eu trabalhei com obras há mais de 15 anos, então, geralmente quando você quer fazer uma construção, né, uma boa construção, você primeiramente começa aí, contratando esses dois profissionais. Por quê? Porque você vai passar as informações que você quer colocar naquela casa, então você vai passar a sua personalidade, você vai passar os detalhes que você quer, cada coisa no seu devido lugar, e o arquiteto, através das informações que você vai passar para ele, ele vai criar um projeto personalizado em cima das informações que você passou para ele. E a partir de agora, o engenheiro também entra em ação e ali, né, claro, eles contratam também ali uma equipe de construção, né, que hoje geralmente as empresas hoje já trabalham meio que uma sociedade, então o engenheiro, o arquiteto já tem ali uma mão de obra também. Então isso é só para você entender qual que é a importância de você criar este projeto. Porque quando você tem um projeto nas mãos, e como eu disse, eu trabalhei em construção durante 15 anos, eu sei muito bem a respeito disso, inclusive sou formado também em mestre de obras. Então o que acontece? Se uma pessoa chega para você e vamos supor que você é um cliente, você me contrata para poder fazer uma obra aí, fazer uma construção para você. E eu chego para você e viro para você e falo, me apresente o projeto desta casa. E você fala, não, eu não sei como é que eu vou fazer essa casa. Tira aí da sua imaginação. Então, você entende que é muito importante os detalhes, né? Então, agora, à medida que a pessoa é uma pessoa que já está preparada para construir, por isso que é muito importante o planejamento, ela já vai apresentar para você o projeto daquela casa e automaticamente você ali em cima daquele projeto você vai começar a dar início nessa construção. Então a mesma coisa são os sonhos, são os projetos na nossa vida. Nós também precisamos tirar esse tempo, sabe, dedicar um tempo do nosso mês, do nosso dia para planejar os nossos sonhos, para dedicar sobre os nossos projetos, porque olha, pessoal, uma coisa que eu acredito que eu demorei muito tempo para poder aprender o que eu estou ensinando para vocês hoje. Mas hoje eu entendo que tudo é sobre planejamento. E quando se trata da nossa vida, eu acho que ainda é muito mais importante ainda, porque nós estamos e que ela vá a outras gerações também. Então, por isso que é muito importante nós fazermos trabalhar dessa forma. Então, definir seus sonhos com clareza também, nós podemos falar, por exemplo, como eu disse, a casa. Como que é a casa?
que você quer comprar, como seria essa decoração da casa, quais são as pessoas que vão trabalhar nessa obra, entende? Quais são as pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto. Então é muito importante você saber disso. A cor, né? Qual é a cor que eu quero? Qual é o valor? Qual é o custo que eu vou ter com esta obra, né? Eu estou usando um exemplo de obra porque eu gosto muito, né, de falar da construção civil, até porque eu vim dessa área e hoje trabalho numa área totalmente diferente, mas ainda tenho todo esse conhecimento. Então, você saber a respeito desses pequenos detalhes, pessoal, e eu falo a verdade, os pequenos detalhes é que vão fazer a diferença aí em todo esse processo de construção. Então nós temos que pensar que sonhar é a construção dos nossos projetos, tá bom? Então agora você precisa ter uma mudança na sua mentalidade e pensar que agora você precisa tratar os seus sonhos como projetos, né? Transformar isso em projetos. Então ter clareza é muito importante a respeito de valores. Quanto que custa o seu sonho hoje? Quanto que custa essa casa, esse carro, esse bem material? Essa viagem, eu quero viajar para o exterior ou eu quero fazer uma viagem dentro apenas de um estado para o outro? Então é interessante que você faça esse planejamento com clareza, colocando esses detalhes para que depois também você não seja pego de surpresa. Outro vídeo nós vamos falar sobre a questão financeira, mas hoje ainda nós estamos falando como transformar os nossos sonhos em metas, tá bom? Então, defina seus sonhos com clareza, saiba a cor, qual é a cor do automóvel que eu quero comprar, qual é a cor da moto que eu quero adquirir, clareza, eu tenho que ter clareza, quanto que vale, quanto que custa, quanto seria o meu gasto, né? Qual que é a cor por dentro, por fora. Você já deve ter ouvido falar, tem sido muito falado hoje, né, nos dias atuais, da arte da visualização. Eu falo sobre muito, eu já tenho conteúdo falando sobre a visualização aí também no meu canal. Inclusive depois vocês entram lá, vocês vão aprender como visualizar com clareza. Então quanto mais clareza você tiver nos seus objetivos, mais a chance se torna maior de você alcançar os objetivos que você quer alcançar, tá bom? Então tenha clareza, né? Não busque o que você, não é o que você não, tá bom? Então nós vamos utilizar, pessoal, vou tomar uma água aqui, nós vamos utilizar o seguinte método, nós vamos utilizar o método chamado SMART, vou explicar para vocês como funciona. Nós vamos trabalhar o seguinte, nós vamos trabalhar com metas, sendo elas específicas, que também encaixa aqui clareza, né, com seus sonhos com clareza, metas mensuráveis, metas relevantes e metas temporais. Então nós vamos trabalhar com essas. Então o primeiro, já dentro daquilo que eu já até falei aqui, metas específicas. Em outras palavras, nós temos que ser bem claro com relação aos sonhos que nós queremos alcançar. E aí, como eu já disse aqui, né, eu não vou falar muito a respeito disso, porque eu já até falei, mas só para dar mais uma pincelada a respeito disso. Então, eu preciso ser claro com os meus objetivos. Eu preciso ser pontual, eu preciso ser direto. Eu preciso saber o que eu quero para a minha vida. Né? É lógico, um adolescente, uma criança, ele não sabe as decisões que ele vai tomar na vida. Mas quando se trata de um adulto, você precisa saber de onde você está partindo e aonde você quer chegar com esses sonhos. Então, é muito importante que as suas metas sejam metas específicas. Então, seja específico em cada assunto. É por isso que é muito importante você
dividir, e nós vamos falar isso no próximo vídeo para que esse vídeo não fique muito grande. Nós vamos falar como dividir esses sonhos em etapas, tá bom? Para que você consiga alcançar o sonho que você quer alcançar. Então, primeiro, específicas. Agora, o segundo, as nossas metas precisam ser mensuráveis, né? Então, o que é mensurar? Como você vai medir o progresso dos seus sonhos? Então, você precisa saber, como eu disse, de onde que eu estou saindo agora. Da onde que eu estou começando esse projeto hoje? Então, você precisa, igual aqui, por exemplo, na minha mesa, eu tenho aqui o calendário. Nesse calendário eu vou marcando o X dos dias que são importantes para mim, né? Então também, inclusive, é uma coisa muito boa de se ter em casa, né? Na geladeira, você vai lá, você vai marcando e você vai acompanhando de acordo ali com as metas que você criou, né? Então, você tem um sonho, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quero fazer uma viagem, Ricardo, no final do ano. Vamos supor que ainda é janeiro. Então você tem ali 11 meses para quê? Para que você projete como que você vai fazer essa viagem no final do ano. Entende? Então você tem ali 11 meses e alguns dias, né? Porque vamos supor que você vai viajar no dia 5 de dezembro. Então, até lá você tem aí 11 meses e alguns dias para que você se programe, para que você se planeje financeiramente. E aí é muito importante o que eu falei, ter clareza. Então, eu quero fazer uma viagem, você saber onde é o hotel que você vai ficar, ou é uma pousada, ou é uma casa, ou é um chalé, por onde que eu vou contratar esse serviço, é um serviço particular, ou é pelo Airbnb, por onde que eu vou procurar esse acesso. Então, você ser específico e você mensurar a respeito disso, isso é muito importante. Isso também, como eu disse, para a questão da realização de uma casa. Eu usei o exemplo da viagem aqui, mas, por exemplo, também nessa questão da viagem, então você colocar. Outra coisa muito importante que as pessoas não preocupam, deixam muito para a última hora, é como comprar, vai ser um pacote ou vai ser algo particular. Então, durante esse tempo, você saber que você vai ter que fazer uma reserva de dinheiro. Você vai comprar o quê? Você vai de avião, ou você vai de ônibus, ou você vai de carro. Então, tudo isso é importante nos detalhes para que você saiba, de certa forma, fazer com que esse planejamento, no final, de fato, você consiga realizar o seu sonho. Então, você saber mensurar, medir o progresso, como que eu estou indo. Por exemplo, chegou no meio do ano, né? Igual agora, nós estamos agora nesse mês de julho. Chegou o mês de junho, como que está o meu projeto para a viagem no final do ano? Como está o meu projeto para poder construir a casa que eu estou construindo? Eu saber medir, eu saber ir calculando para saber que ao chegar no final do ano eu vou conseguir alcançar aquele projeto que eu estou colocando. Eu coloquei aqui a viagem, mas como eu disse, né, para cada coisa, né, pessoal, vai existir um prazo. E quando se trata de obra, inclusive se vocês quiserem aí, se vocês que estão assistindo o nosso vídeo aí, quiser saber um pouco mais dessa área também, coloca nos comentários aí, pessoal, tá? Tenho 15 anos aí de experiências aí trabalhando com construção civil. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, para você que está mexendo em alguma obra aí, está tendo alguma dificuldade, precisa de alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês aí. Então, as metas sendo mensuráveis é muito importante para manter ali aquele equilíbrio, né? Outra coisa, as metas precisam ser relevantes. O que é isso, Ricardo? Eu coloquei aqui, pessoal, certifique-se de que as metas estejam alinhadas com seus valores e objetivos. Aqui eu quero ser bem claro com relação a valores e objetivos. Por exemplo, pessoal, cada pessoa tem a sua religião. Então,
As suas metas hoje estão de acordo com os seus valores, com aquilo que você acredita, com aquilo que você determina como fé, como Deus, como aquilo que você acredita? Então você precisa calcular, você precisa refletir a respeito disso. Porque se as minhas metas estão em desacordo com os meus valores e princípios no âmbito familiar, no âmbito também, como eu disse, espiritual, então muitas das vezes isso é dissonância, né? É como se você quisesse uma coisa, mas de certa forma do outro lado existe uma barreira. Então você precisa alinhar os seus sonhos, as suas metas de acordo com seus valores, tá bom? Isso é muito importante porque isso faz uma diferença muito grande para quem quer alcançar os sonhos e as metas. Então, estar alinhado com seus valores. Outra coisa, pessoal, muito importante também é as metas serem temporais. Como que funciona isso? Defina prazo para cada meta que você quer alcançar. Então, no próximo vídeo eu já vou falar como você vai dividir aí esse planejamento, de onde você vai partir, como eu disse, se é uma viagem, se é uma construção, se é uma transição de carreira, porque eu quero falar aqui no decorrer dessa semana